É com muita alegria que nós trazemos aqui para você, que acompanha as redes sociais do Catequistas Brasil, um conteúdo muito especial. Confere aí. Padre Joãozinho, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo sobre o Catequistas Brasil. Eu gostaria que o senhor ressaltasse qual foi a importância da catequese na sua vocação. Olha, ninguém me fez essa pergunta. A minha vocação vem da infância. Aliás, a vocação para ser padre e também a vocação para ser músico. Porque eu já me lembro com um violãozinho de plástico na mão e brincando de celebrar missa com 6 anos de idade. A minha irmã era minha paroquiana. Mas eu acho que eu devia ter 9, 10 anos, quando eu entrei na catequese de primeira comunhão. E a minha catequista foi a minha mãe, que inclusive eu apresentei no Catequistas Brasil esse ano, a Dona Maria da Glória. E é curioso que eu lembro até do manual, como que ele era, da criatividade que ela utilizava para falar das coisas de Deus. E é muito forte uma mãe que é catequista, porque depois em casa a catequese continua, né? Ela também era professora, mas nunca foi minha professora, mas foi minha catequista. E foi nesse contexto da catequese que nasceu a minha vocação, e aos 11 anos de idade, eu entrei no seminário. Então a sua catequista, ela é inesquecível, né? De todas as formas. É verdade, minha mãe. Eu queria que o senhor falasse sobre o tema da sua palestra, Arte de Contar Histórias na Catequese. Quase foi uma palestra, né? Foi uma degustação. Eu contei algumas histórias e depois passei para o Padre Zezinho explicar o porquê. Como é, o como. Como é que é? Por quê? Por isso é isto. São as 3 perguntas que ele desenvolveu na continuação da palestra dele. Mas eu ainda espero, num próximo Catequistas Brasil, voltar, e não como uma palestra de abertura, mas como uma palestra normal, desenvolver isso, porque eu sou um contador de histórias. Evangelizar passa por contar parábolas. É interessante que Jesus, ele contava que o semeador saiu a semear a semente, uma ovelha se perdeu, né? E o pastor foi atrás. E assim ele ia contando parábolas. A humanidade condensa as suas maiores verdades em mitos. A gente fala, isso é mito. Mito é coisa muito séria. O mito é uma história que condensa uma verdade. Depois, numa tradição ainda grega, nós temos as fábulas. Então, por exemplo, as fábulas de Fedro, de Esopo, a raposa e as uvas, né? E nós temos as cantigas de Ninar, as histórias da carochinha, a mãe que conta para a criança dormir, né? Então a mãe, que nem é uma atriz, mas ela acaba se tornando uma atriz, o pai acaba se tornando um ator da casa, porque ele cansou de passar a noite em claro com um filho que não dormia. E de repente ele descobriu que quando ele contava uma história, o filho pegava no sono. É assim. Algumas vezes os apóstolos perguntaram para Jesus qual o sentido dessa história. E aí ele contou, olha, a semente que caiu na terra boa, a semente que caiu na beira do caminho. E ele ia explicando. Mas parábola que é boa não precisa explicar. A verdade que está por trás das palavras, ela salta aos olhos. Então é essa a importância. Senão, a catequese vira uma aula de dogma. Uma aula de teologia. Sou professor de teologia, né? Nós temos que dar a razão. Por que Maria é virgem, mãe de Deus, imaculada, e foi elevada aos céus de corpo e alma? São os 4 dogmas marianos. Eu tenho que explicar para os meus alunos
a razão, a origem histórica. Isso é teologia. A catequese supõe os saberes da teologia, mas os sabores das parábolas. E como o senhor vê a importância de um evento desse para a formação dos catequistas, aprimorar isso? Olha, o Papa Francisco cunhou uma expressão que se tornou muito popular. A cultura do encontro. Sim. Cultura é cultivar. Catequistas Brasil é a cultura do encontro entre os catequistas. É o cultivo do encontro. E é muito bonito porque eu tenho observado alguns me dizem, já vim no ano passado, encontrei com o senhor, quero encontrar de novo, já vai mandando uma mensagem, estarei no Catequistas Brasil. É um ponto de encontro. Aparecida é um ponto de encontro dos devotos. Na casa da mãe, há um ponto de encontro para catequistas. Isso é o Catequistas Brasil. E o senhor vê a importância de sempre ajudar esses catequistas a aprimorar os conhecimentos, a forma de evangelizar, a ver que contando uma história ele pode ajudar a criança? Quando você marca um ponto de encontro e tem toda uma logística, uma técnica para fazer isso bem feito, saboroso, saber com sabor, as abelhas elas vão se aproximando da flor que tem néctar. Quando eu era criança, uma das obrigações que minha mãe me dava no sábado de manhã era rastelar o terreiro. Então, eu pegava o rastel, rastelava, tirava as folhas, rastelava. Quando estava rastelado, vinham os pardais. Então, o Catequistas Brasil é rastelar o terreiro da catequese e depois ver catequetas, especialistas, editoras, pessoas que têm uma especialização na área de catequese, se encontrarem e trocarem esses saberes. Então, alguém rastela o terreiro, isso que a Promocato faz, não coloca conteúdo, mas só cria as condições. E então os conteudistas vêm e colocam ali os seus conteúdos. A mistura é perfeita. Para encerrar, o senhor pode deixar um convite para o próximo encontro de Catequistas Brasil? No Catequistas Brasil 2024, estarei às portas da terceira idade. Venha celebrar comigo 60 anos de idade. Se não for por outro motivo, venha ao menos para me dar um abraço e dizer: parabéns, você chegou. Já estou dizendo que eu vou estar. E você? Venha. Catequistas Brasil 2024. Muito obrigada, padre. E não se esqueça de já fazer a sua inscrição para o próximo Catequistas Brasil. Um grande abraço.